Salve galera, beleza? Estamos dando início aí à segunda aula do canal Filosofia para Maiores. Primeiramente quero agradecer quem compartilhou, quem assistiu a primeira aula. Estou muito feliz com o resultado, beleza? Tema de hoje, Sócrates, o pai da filosofia. Vamos lá? É nóis! Bom, hoje nós iremos tratar aí de um dos maiores pensadores da história da filosofia, Sócrates. Ele leva o título de pai da filosofia justamente pela importância que ele tem e por conta do tema que ele vai tratar. Enquanto os filósofos pré-socráticos trabalhavam aí o tema da natureza, a origem das coisas do universo, como nós tratamos na primeira aula, ele vai falar do ser humano. É importante ressaltar aí que ele não deixou nada escrito. Todos os diálogos que nós temos envolvendo Sócrates foram escritos pelos seus discípulos, né? Ele andava nas ruas de Atenas, na Grécia, ensinando os jovens as questões voltadas aí para os valores morais, para a virtude, tá? Então Sócrates era uma espécie de professor, né? Quando ele ensinava os jovens, ele justamente visava fazer com que os jovens pudessem conhecer a si mesmo, né? Tanto que essa frase "conhece-te a ti mesmo" era uma frase que estava no templo de Apolo e ele pegou essa frase para si, né? Então, ao ensinar os jovens, além dos valores morais, a questão da virtude, ele queria que os jovens conhecessem a si mesmo, conhecessem a sua essência, coisa que realmente é complicada, não é tão simples assim. Tá? Então, assim, ele tinha esse papel, ele saía pregando nas ruas, né, pregando o seu pensamento sobre os valores morais e a virtude. O que são valores morais? Valores morais são todos aqueles costumes, comportamentos que são viáveis para uma convivência harmoniosa dentro da sociedade, né? Então, o que Sócrates ensinava aos jovens? Ser bons cidadãos. Esse é o ponto de partida. Na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, status para os jovens era participar da política. Então o jovem queria sobressair em relação aos outros através do discurso, né? Fazer aqueles discursos políticos belos para serem considerados melhores políticos. Sócrates não, ele queria que a fala desses jovens tivesse conteúdo, e esse conteúdo é justamente o conhecimento, tá? Então, ao ensinar esses valores morais aos jovens, eles desenvolveriam o que Sócrates chama de virtude. O que é a virtude? A virtude é a prática do bem, é a prática de todos esses valores que o indivíduo tem que ter dentro da sociedade, tá? E a prática constante da virtude vai levar ao que Sócrates chama de areté, que é a excelência humana. Então, o bom cidadão é aquele que pratica os valores morais. A partir disso, ele é virtuoso e a partir disso, ele é um cidadão excelente. Então, o que é virtude? Virtude são valores como temperança, né? Você ser equilibrado, amizade, ter amizade. A própria palavra amizade está ligada à palavra filosofia, coragem, né? Lembrando que coragem aqui a gente não está falando só nos assuntos de guerra. Coragem é justamente essa garra que o ser humano tem, essa coragem de vencer os obstáculos, os desafios. Piedade, que hoje em dia, né, nos tempos atuais, é difícil você ver esses valores. E principalmente justiça, né? Podemos dizer aí, mais para frente eu vou falar, que Sócrates foi um dos filósofos mais injustiçados que nós, né, vemos aí dentro da história da filosofia. Então, a virtude é o conjunto desses valores. Então, ele ensinava os jovens esses valores. E na medida que os jovens aprendiam esses valores, esses jovens sabiam mais sobre si, despertavam esse conhecimento acerca de si mesmo, tá? Bom, como havia dito, ele andava pelas ruas ensinando e, como todo bom professor, ele tinha um método de ensino, né?
E esse método de ensino é chamado de maiêutica. Muitas das vezes a gente usa a maiêutica sem saber que é a maiêutica socrática. O que é a maiêutica? A maiêutica é a arte de você trazer o conhecimento para a luz através do questionamento. Como assim? Vou explicar. Sócrates saía nas ruas questionando os jovens, porque os jovens eram orgulhosos, tinham um ego inflado, né? E isso era característica do povo grego naquela época. Eles achavam que sabiam tudo, né? E de fato não sabiam. Vocês vão ver onde nós queremos chegar. Quando Sócrates perguntava assim, o que é a justiça? Né? Os jovens respondiam, a justiça é igualdade. O que é igualdade? A igualdade é todos terem os mesmos direitos, etc. Tal. Sócrates ia questionando, perguntando para o jovem, até tirar do jovem todo o conhecimento que ele tinha. Até o momento do jovem dizer, eu não sei o que é isso. Quando o jovem dizia, eu não sei o que é isso, aí Sócrates chegava no verdadeiro conhecimento. Ou seja, aí é uma frase de efeito, né? O princípio da sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Então, para Sócrates, esse método chamado maiêutica era uma forma de tirar do jovem, colocar para fora a sua ignorância. Porque uma vez que ele reconhece a sua ignorância, ele está disposto a aprender. Por que esse nome maiêutica? Era uma homenagem que Sócrates fez para sua mãe. Sua mãe era parteira. O que uma parteira faz? Traz a criança para a luz. Sócrates, ele dizia ser parteiro, mas de ideias. Ele fazia o indivíduo colocar para fora a sua ignorância. Então, o princípio da sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. O que é essa ignorância? É justamente a falta de conhecimento. O sábio, ele nunca será sábio aos próprios olhos. O verdadeiro sábio é sempre aquele que tem algo a aprender. E quando questionado, né, em relação ao conhecimento, quando perguntavam para Sócrates, então, o que você sabe? Ele dizia, só sei que nada sei. Né? Os meus alunos aí eu acho que vão recordar dessa frase. Nas aulas, né? Até nas provas a gente brincava. Não vai colocar na prova, só sei que nada sei. Bom, então, a partir do momento que o indivíduo coloca para fora a sua ignorância, ele está se conhecendo, ele está exercendo esse conhece-te a ti mesmo. Então, uma vez que através da maiêutica essa ignorância é colocada para fora, nós podemos combatê-la. Tá? Aí é nesse momento que Sócrates vai explicar o que é a justiça, a temperança, a coragem, a justiça. É nesse momento que o indivíduo vai entender o que é isso, praticar a virtude e se tornar um bom cidadão. Tá? O que é o conhece-te a ti mesmo? O conhece-te a ti mesmo é o indivíduo saber quem ele realmente é. E eu não digo isso somente na questão, eu sou o Fabrício, sou professor de filosofia, moro em Francisco Morato, tal. Não. O conhece a ti mesmo está além disso. Sócrates vai levantar uma questão que vai ser tratada por diversos filósofos. Né? O que é estudar o homem? Estudar o homem é procurar explicar a sua essência. É uma palavra muito bacana. E essa palavra essência tem um significado muito importante dentro da história da filosofia. Né? O que é essência? Essência é algo que é essencial. Óbvio, né? Mas, filosoficamente falando, a essência é tudo aquilo que faz do ser o que ele é. Eu, Fabrício, professor de filosofia, tenho uma essência. Eu tenho algo que é essencial, que faz de mim o que eu sou e diferente dos demais. Ou seja, algo único. Né? Então, o conhece-te a ti mesmo é justamente o indivíduo conhecer a sua essência. Não sei se está muito complicado, pode deixar nos comentários aí. Bom, tá, beleza. Ele sai nas ruas de Atenas, pregando todos esses valores morais, ensinando os jovens a prática dos valores morais, da virtude, para o indivíduo chegar ao estado de areté, de excelência humana, se tornar bom cidadão. Perfeito, até aí, tranquilo. Mas, e aí, Sócrates, o que o ser humano realmente é? Do que o ser humano é composto? Quando os pré-socráticos estudavam a natureza, eles falavam do que o universo é composto. Como havia dito, uns diziam que era, Tales de Mileto dizia que era água, outros o ar, enfim, os elementos naturais.
E do que o ser humano é composto? Segundo Sócrates, o ser humano é composto por uma alma. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando nós falamos alma, nós não, para o Sócrates e para os gregos, nós não estamos falando da alma nesse sentido cristão, como a gente entende hoje em dia da alma. Tá? Então a alma, para Sócrates, não é esse conceito cristão que nós temos hoje. Embora, mais para frente, os próprios filósofos da Idade Média vão utilizar esse conceito de alma que Sócrates levantou e vai utilizar aí dentro do cristianismo. Mas isso aí é uma outra história. Tá? Então, o que é a alma? A alma nada mais é que consciência. A alma é razão. Olha que interessante. Quando a gente pensa na alma, a gente imagina aquele faixa de luz saindo do corpo, né? Aquela coisa reluzente parecendo um corpo. Não. Para Sócrates, a alma é consciência. A alma é razão. Quando você pensa, quando aquela sua voz que nós chamamos de consciência vos fala, ó, você fez merda, presta atenção. Sócrates vai dizer que é a sua alma interagindo, né? Então, o que a alma pode possibilitar para nós? A nossa alma tem a função de desenvolver todo esse conhecimento. Quando nós estamos trabalhando nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, quando a gente está trabalhando os valores morais, a gente está trabalhando o quê? A nossa alma, não o corpo, tá? Segundo Sócrates. Tudo bem? Então, segundo Sócrates, a alma tem duas partes, né? Duas partes assim, ela se manifesta de duas formas. Nós temos a parte virtuosa da alma, sua alma pode ser uma alma virtuosa, desde que você pratique o conhecimento, desde que você pratique essa virtude. Sócrates vai dizer que a alma ela pode ser perfeita, mas um conceito do grego que é diferente da nossa cultura. Na nossa cultura, o que é perfeito não erra nunca, né? Para os gregos é diferente, o conceito de perfeição do grego é diferente, principalmente de Sócrates. O que é perfeito? O que é a perfeição? Primeiro, a imortalidade. Para Sócrates, a alma é imortal. Enquanto mais você pratica esses valores, quanto mais excelente você é, mais você está alcançando a perfeição. Então, a perfeição é um caminho de desenvolvimento, tá? Então a alma pode ser virtuosa ou a alma pode ter vícios, né? O que é o vício? O vício é a ignorância, a falta de conhecimento. Se você analisar, a ignorância ela se torna um vício. Quanto mais o indivíduo é ignorante, mais ele se afunda na ignorância e menos ele tende ao conhecimento, menos ele quer o conhecimento. Ele acha chato. Né? Então, qual é a sacada de Sócrates? O indivíduo tem que cada vez mais se afastar do vício, que é a ignorância, e chegar a estado de areté, desenvolver a sua alma, né? Aperfeiçoá-la, na verdade. Como que eu sei que a minha alma é virtuosa? Como que eu posso dizer que a minha alma é virtuosa? Quando a virtude da alma se manifesta através do autocontrole. É quando você tem o autocontrole sobre si. Olha que interessante. Quando você se conhece, quando você exerce o conhece a ti mesmo, você tem controle sobre as suas ações e sobre as suas emoções. Agora você reparou, caraca, bicho, eu não tenho autocontrole, eu sou totalmente descontrolado. Só que você vai dizer, isso é um treinamento, isso é um processo, por isso que a alma está se desenvolvendo, para chegar nisso, nesse autocontrole. A alma, ela é livre, nós somos livres. Você é livre tanto para ficar no vício, na ignorância, o problema é seu, ou você é livre para buscar a virtude. Se você andar pela rua, você vai começar, tendo essa visão socrática, você vai começar a perceber a alma virtuosa e a alma viciada, no caso, tá? Bom, então é aí que Sócrates vai explicar o homem na sua essência, através da sua alma. Mais para frente, Platão, que é um dos seus principais discípulos, ele vai continuar essa teoria da imortalidade da alma que Sócrates desenvolveu, né? Só que, mais para frente, Platão vai dizer, não são duas partes, são três, mas aí outra história, vamos ficar com Sócrates primeiro, tá? Bom, então o Sócrates desenvolveu um longo caminho pela filosofia, né? Nós estamos aqui tentando resumir em alguns minutos aí a trajetória de Sócrates. Bom, é claro, quando você
anda pelas ruas, quando você tenta pregar certos valores, virtude, desenvolvimento, conhecimento, é óbvio que você vai ser perseguido. Isso é óbvio. Então o que acontece? Sócrates parava nas praças, nos lugares, e ele ia juntando multidões, né? Ele ia atraindo espectadores. E isso começou a incomodar quem? O poder político. Então é um momento que Sócrates aí vai sofrer perseguições. Então ele é acusado de 2 crimes, digamos assim, né? Um crime é não acreditar nos deuses da cidade, porque naquela época ainda assim acreditava-se na mitologia. Até falei na aula passada, quando a mitologia surge, quando a filosofia surge, ela não surge para acabar com a mitologia, né? Ela surge para dar uma resposta diferente. Então a mitologia continua ainda. Então Sócrates ele é acusado de pregar um outro deus que não são os deuses da mitologia grega, né? Então ele é acusado de heresia. E aí você está perguntando assim, caraca, velho, qual deus que Sócrates pregava? Ele é o primeiro filósofo a pregar o monoteísmo. O que é o monoteísmo? É a existência de um único deus. Lembrando, mas é o deus do cristianismo? Não sabemos. Pode ser, pode não ser. Eu não sei se futuramente algum filósofo da Idade Média, né, vai pegar essa ideia de Sócrates e batizar. Mas enfim, ele é o primeiro a pregar o monoteísmo, a não acreditar no politeísmo, aquela questão dos vários deuses, né? Então, Sócrates foi acusado de heresia e de corromper a juventude, ou seja, jogar a juventude contra o poder político da época. Por quê? Porque simplesmente ele estava ensinando valores, ele estava ensinando o jovem a se conhecer, a questionar e desenvolver o senso crítico. Aí eu te pergunto, ele realmente é culpado? É um crime você fazer o indivíduo pensar? É crime você desenvolver no indivíduo a capacidade de raciocínio, de expressão? Bom, então ele é julgado, né? Ele é feito todo um tribunal com 500 pessoas para julgá-lo. E lá ele tá todos os seus discípulos, amigos, inimigos, tal. E ele tinha a opção de não ir nesse tribunal por conta da sua idade. Mas não, ele decidiu ir. Ele falou assim, não, eu vou porque eu não sou arregão. É claro que ele não disse isso, né? São palavras minhas. Mas, a grosso modo, ele quis dizer, eu vou assim. Por quê? Porque eu vou defender aquilo que eu acredito. E vou morrer por isso se necessário. Então, diante do tribunal lá, foram imputadas todas essas acusações e em nenhum momento ele se defendeu. Ele não se defendeu. Por que não se defendeu? Porque ele estava convicto que tudo aquilo ali era um complô para prejudicá-lo, que não haveria saída mais, né? Então ele foi julgado, foi condenado a tomar cicuta, veneno, né? Aí ele ficou um período preso, os seus discípulos tentaram ali uma fuga, tal, mas ele não quis. Ou seja, Sócrates desenvolveu toda essa trajetória filosófica e morreu em função daquilo que ele acredita, tá? Vou até ressaltar isso porque é um tabu, né? Esse tema morte. E no julgamento, uma hora é perguntado para ele se ele não tem medo da morte. Ele vai dizer, não tenho medo. Por que ele não tem medo da morte? Porque ele não sabe o que é a morte. Então, no momento aí do julgamento, mais uma vez ele mostra a sua sabedoria, né? Ou seja, essa sabedoria que se fantasia de ignorância. Ele dizia, como eu vou ter medo de algo que eu não sei o que é? De fato, nós não sabemos o que é a morte. Nós sabemos que uma hora nós vamos morrer, que nós somos finitos. Mas o que é a morte em si, ninguém sabe. Então, como eu vou temer algo que eu não conheço? Olha a sabedoria surgindo aí, né? Então, nesse momento aí, ele como eu disse, ele é preso, fica um momento na prisão e toma cicuta e morre. Aí o que acontece? Aí o poder político achou também que ia calar a filosofia. Pronto, matamos o líder do bando, Sócrates, e já era filosofia. Não, pelo contrário. Aí que a filosofia dá o seu segundo boom, né? Platão, que era o seu discípulo, ele sai de Atenas, ele fica um tempo fora de Atenas, justamente com medo de ser perseguido e morto também. Tempos depois ele volta e funda a chamada Academia Platônica, né?
ou seja, uma espécie de universidade de filosofia em Atenas, na Grécia. Mais tarde, quem vai se matricular nessa academia platônica? Aristóteles. Então nós temos aí a trinca de ouro da filosofia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão, é óbvio, vai continuar toda essa ideia de Sócrates e vai acrescentar outros pensamentos também. Platão vai falar sobre política, vai continuar falando da questão da alma, ele vai falar sobre a teoria do conhecimento, o que é conhecimento, a questão das ideias, tal. Tudo aquilo que Sócrates começou. É claro que não deu tempo de Sócrates desenvolver mais porque ele foi morto. Tudo bem? Então, eu acredito que seja isso, né? Poucos minutos aí para a gente falar de Sócrates. Esse cara que foi tão importante para a história da filosofia e até hoje nós estudamos. Beleza? Quero agradecer mais uma vez a vocês que até agora tiveram a paciência de assistir e me ouvir. Se você gostou aí, curte, compartilha aí e até a nossa terceira aula, se assim vocês quiserem. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Nós.